Bem, gente, bom dia. No meu último tempo com vocês aqui na capela, começamos a refletir um pouquinho nos solos cristos, naquela tensão em que Martinho Lutero percebe existir entre o cristianismo bíblico, o cristianismo verdadeiro, e a glorificação dos seus próprios feitos, da sua própria teologia vivenciada, proposta pela Igreja Católica. Eu mencionei rapidamente a chamada teologia da glória e a teologia da cruz, onde a Igreja Católica, olhando para a sua história, tudo aquilo que ela construiu, a maneira como o seu domínio, o seu poder estendia-se sobre tudo e todos, e ela então celebrava os seus próprios feitos, a sua própria glória. Era uma teologia muito voltada para ela mesma, que visava manter todas as estruturas, visava manter todos os seus dogmas, as suas crenças, pouco se importando realmente, genuinamente com a salvação, com a redenção das pessoas. Na verdade, as pessoas eram simples patrocinadoras dos projetos, dos intentos da Igreja Católica, como a construção da Basílica de São Pedro, ali no Vaticano, aquela monstruosidade fantástica, faraônica, que é a Igreja. E com isso, a boa teologia, a própria pessoa de Jesus, a salvação em Cristo foram ficando cada vez mais de lado, ao ponto de quando Lutero depara-se com Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17, aquele texto que fala que a justiça de Deus se revela no Evangelho, ele percebe que, embora a igreja tivesse a palavra de Deus, tivesse o texto, a Escritura, a igreja não tinha um Evangelho, a igreja não tinha Cristo Jesus. Ela era capaz de propor uma série de coisas, falar uma série de coisas sobre a teologia, sobre a própria igreja, sobre Deus, mas ela era incapaz de oferecer uma resposta à miséria, à desgraça do ser humano que morria perdido sem Cristo Jesus. E é ali, justamente naquele texto de Romanos, que Paulo volta a compreender o Evangelho. No meu último tempo com vocês, eu trabalhei rapidamente o texto de Efésios, capítulo 2, que fala que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, estávamos rebeldemente contra Deus, destinados à ira eterna, à perdição final, mas Deus em Cristo vem ao nosso encontro e nos salva pela graça por meio da fé. E quando nós entendemos o que é essa salvação em Cristo, nós entendemos o que é a cruz. E nós entendemos qual é a resposta que damos diante da cruz. E eu quero pensar um pouquinho com vocês no que seria uma vida cruciforme. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 6, verso 14. Uma vida moldada pela cruz, pela teologia da cruz. Cruz não como objeto, cruz não simplesmente como um emblema, cruz não simplesmente como aquilo para que olhamos num determinado local, num estabelecimento comercial, eventualmente até em repartições públicas, e vemos ali uma cruz vazia. Não estou pensando só naquele objeto, que alguns eventualmente até usam pendurados no pescoço. O que é a cruz? E quais são as implicações dela para a nossa vida? Porque essa é a vivência prática dos solos cristos. Gálatas, capítulo 6, verso 14 e 15. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Esse é o encerramento da carta. E desde lá, o capítulo 1, Paulo trabalha contrariamente ao processo de perversão ou deterioração do Evangelho que algumas pessoas que haviam se infiltrado ali naquelas comunidades estavam promovendo. De que você até poderia ter crido em Cristo, você até poderia ter entendido a mensagem de Cristo, mas se você não tivesse uma série de outras práticas ligadas, no caso, à lei de Moisés, você não seria justo diante de Deus. Você não seria aceito por Deus.
Basicamente, 3 elementos faziam parte dessa glória judaica, né, desse ufanismo judaico, que era a circuncisão, que era a marca no corpo do homem, dizendo que pertencia ao povo da aliança, era povo eleito de Deus. A dieta alimentícia, dizendo que mantinha-se então fiel aos fundamentos da pureza ali da lei de Moisés, e também todo o calendário festivo, o calendário cerimonial, dizendo que respeitava as ordenanças de Deus para as festas, a guarda do sábado e por aí vai. E na medida em que o judeu praticava isso severamente, restritivamente, ele ganhava notoriedade na comunidade. Ele era tido como alguém extremamente zeloso, ele era tido como alguém extremamente justo. Tanto é que Paulo, lá em Filipenses 3, fala de que quanto ao zelo que havia na lei, ele, Paulo, era irrepreensível. E Filipenses 3 é aquele contexto que diz que se tem alguém que tem do que se gloriar do judaísmo, ele, Paulo, seria este alguém. Aí em Gálatas capítulo 1, Paulo vai falar também que na idade dele não tinha ninguém em todo o judaísmo que o superava em termos de zelo, de prática da lei. Mas à medida em que ele escreve Gálatas, ele vai desconstruindo toda a ideia de que ninguém é justificado por Deus por obras da lei, mas exclusivamente e especificamente pela pessoa de Jesus Cristo. E na medida em que, por meio da fé, nós cremos no que ele fez por nós, confiamos e nos apropriamos da cruz, nós então somos feitos filhos de Deus com livre acesso ao trono da graça de Deus. E nesse finalzinho então da carta, ele reafirma que, ainda que ele, Paulo, tivesse toda essa carreira judaica, ainda que ele, Paulo, tivesse todas essas oportunidades agora como apóstolos entre os gentios, que inclusive repreendeu severamente 2 dos principais teólogos e pastores da antiguidade, Pedro e Barnabé, ainda assim a glória dele não estava em qualquer outra coisa que não na cruz de Cristo. É interessante a terminologia que Paulo usa, mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A expressão gloriar-me, aqui o termo quer dizer pescoço. Porque na Grécia Antiga, o indivíduo arrogante, soberbo, cheio de si, era chamado do indivíduo que tinha o pescoço duro. Já teve torcicolo? Quando você deu um mau jeito, aconteceu alguma coisa, dormiu mal e o seu pescoço fica duro, você tem dificuldade em virar o seu pescoço? Uma das piores coisas pelas quais eu estou passando atualmente é uma hérnia aqui na cervical que me impede de ler por muito tempo. Porque ler eu tenho que abaixar o pescoço, então eu tenho que montar uma pilha de livros para pôr um outro livro em cima para olhar na mesma direção dos olhos, não ter que ficar abaixando. Porque com o pescoço duro, você não dobra o pescoço. Figuradamente falando, pescoços duros não se dobram à graça, não se rendem a Cristo, porque são soberbos, porque são cheios de si. Olham para a sua história, olham para os seus feitos, olham para as suas próprias glórias, e dizem que tudo isso é suficiente e que sim, Cristo é importante. Mas na verdade, quem eu sou, o que eu tenho, o que eu faço, o que eu promovo, tudo isso é igualmente importante. Eu sei, pessoal, que no nosso dia a dia dificilmente colocaremos Jesus de um lado, o que ele fez por nós, e os nossos feitos e glória do outro lado, como que comparando. Mas na medida em que nos achamos autossuficientes na nossa própria sabedoria para conduzirmos a nossa vida sem uma dedicação adequada à oração, ao estudo da palavra de Deus, quando nós achamos que Cristo nos salvou apenas para o céu ou para a glória eterna e não nos preocupamos de, enquanto aqui, viver uma vida moldada pela cruz, transformada pela cruz, nós estamos soberbamente dizendo
que Cristo serve para nós apenas depois da morte. Porque quando Paulo fala, longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo de nosso Senhor Jesus, ele vai dizer a razão, porque por meio desta cruz, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É quando essa cruz não é apenas um evento ou um fato teológico passados, nem simplesmente uma expectativa ou sonho futuro, mas é alguma coisa que molda o seu dia a dia, sua mentalidade, seu linguajar, seus relacionamentos, aquilo que você faz do seu tempo, a maneira como você usa os seus recursos. Ou seja, a totalidade da sua vida passando por um longo e intenso processo de transformação conforme a cruz de Cristo. Morrer para o mundo, para viver para Cristo, não é senão você entender quais são os prazeres mundanos que te alegram o coração, mas que entristecem o Deus da tua salvação. É quando você percebe que pecados, por mais prazerosos que sejam, por mais satisfatórios que eles sejam, foi justamente disto que Cristo te livrou. E você então decide não se entregar ao pecado, não se entregar à maldade, à perversidade, para viver pela cruz. É interessante que esse viver pela cruz foi de uma outra forma trabalhado por Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 3, quando ele diz que nós somos transformados de glória em glória na própria imagem de Cristo Jesus. Esse é o projeto, pessoal, de Deus para nós. Resumidamente, para mim, a predestinação é a comunicação prévia do destino final daqueles que foram salvos em Cristo Jesus, que é justamente a conformação das suas imagens com a da imagem de Cristo. Predestinação não é sinônimo de eleição. Predestinação não é a mesma coisa que eleição, embora sejam conceitos intrinsecamente ligados que você não tem como separá-los, mas eles não se confundem. Predestinação é o decreto prévio do em que consistirá o fim último da tua vida cristã. É a imagem de Cristo Jesus formada em você. E na medida em que vivemos pela cruz, na medida em que entendemos que por meio de Cristo fomos crucificados para o mundo e o mundo para nós, nós vamos sendo dia após dia, momento após momento, moldados por Ele. Lutando contra o pecado, lutando contra a nossa justiça própria, lutando contra o nosso desinteresse pelas coisas espirituais, lutando contra todas aquelas coisas que eventualmente são boas, são válidas, mas roubam o lugar precioso e exclusivo de Cristo em nós. Toda vez que você acha que Deus te aceita mais porque você é mais espiritual, você não entendeu solos Cristos. Deus não te aceita mais porque você lê mais a Bíblia. Deus não te aceita mais porque você ora mais. Deus não te aceita mais porque você é mais justo ou você é mais santo que outras pessoas. Deus te aceita porque entre você e Ele há uma cruz. É por isso que Ele não nos fulmina em cada pecado que cometemos. É por isso que mesmo depois de um pecado consciente e profundamente grave, Ele continua, Deus, no mesmo lugar de sempre, acessível a nós, a uma oração de arrependimento. Por quê? Porque tem uma cruz entre nós e Deus. Ele nos vê pela cruz, queridos. Ele nos ama por causa da cruz. De novo, cruz não como emblema, não como um símbolo, mas tudo aquilo que ela retrata em termos da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É real a tensão que vivemos entre a posição que já ocupamos e o processo pelo qual devemos passar para experimentarmos na prática esta posição.
E isso é o que está no verso 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Por causa da cruz já fomos feitos santos, já somos perfeitos, já somos chamados filhos de Deus, salvos pela graça, regenerados. Essa é a nossa posição, essa é a nossa identidade. Isso quer dizer ser feito nova criatura. Mas há uma distância razoável entre o que já somos e o como devemos viver de acordo com aquilo que já somos, que é o desenvolvimento da nossa salvação. Num outro contexto em que Paulo fala sobre o nova criatura, 2 Coríntios 5,17, ele diz que aqueles que estão em Cristo já são nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que novas foram feitas. Gramaticalmente, eu prefiro a seguinte tradução do 5,17. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura, estado perfeito, completo, pleno de uma realidade nova. Estou em Cristo, criado em Cristo. Isso é Efésios 2,10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para a prática de boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Fui criado em Cristo, refeito. Não é reformado no sentido de melhorado. Deus não me fez só a funilaria do carro, a carcaça, o externo. Não. Ele deu uma nova realidade. As coisas antigas passaram e ficaram presas ao passado, porque elas já não mais me definem. Quando nós pensamos na cruz, na verdade, estamos pensando no Evangelho. E o que é o Evangelho? Já falei isso para vocês algum tempo atrás aqui, expondo Romanos 1-7, naquela série dos quartanistas. O Evangelho não é um conceito, não é um conjunto de informações. O Evangelho é uma pessoa, que é Cristo Jesus, morto por nossos pecados. De tal forma que, por meio da sua morte, nós igualmente estejamos mortos para os nossos pecados, ressuscitados com ele, sendo desarraigados do mundo presente. Se você ler Gálatas 1, é exatamente isso que Paulo diz. Isso é o Evangelho. Pessoal, nós não precisamos mais nos alimentar do pecado. Nós não deveríamos nos satisfazer mais da maldade. Lembre-se, foi justamente por causa disso que Cristo morreu. Então, quando entendemos solos Cristos, nós entendemos que a nossa vida ganha uma nova definição, uma nova realidade, uma nova fonte, uma nova condição, porque as coisas antigas ficaram para trás, porque eu sou nova criatura. E eis que elas se fizeram e continuam a ser feitas novas constantemente. É como se a cada dia Deus me desse a oportunidade de viver um pouquinho mais dessa novidade de vida. O hoje, mais perto da imagem de Cristo do que ontem. Amanhã, mais do que 6 meses atrás. 1 ano, mais do que 3 anos atrás. É quando nós olhamos justamente para essa razão última de Deus, que é nos dar uma vida cruciforme, moldada pela cruz de Jesus. Como é que esse ciclo se fecha? Efésios 2,10. Nos criou em Cristo para a prática de boas obras. As boas obras não são atos de caridade. Boas obras são aquelas muitas que demonstram que somos de Cristo. Aquelas que nós conhecemos e com as quais eventualmente lutamos. Mas na medida em que as praticamos, professamos solos Cristos.